Falei para os irmãos que nós vamos meditar nessa manhã em 3 coisas que um lar cristão deve ter. 3 coisas que um lar cristão deve ter. Ou seja, 3 coisas que você deve encontrar em um lar cristão. E a primeira coisa, queridos irmãos, que devemos encontrar em um lar cristão é que um lar cristão tem exemplo. Amém? Amém. Um lar cristão tem exemplo. A segunda coisa é que um lar cristão tem comunicação. E a terceira coisa, que um lar cristão tem amor. Amém? Então essas 3 coisas nós vamos meditar nessa manhã. Espero que os irmãos absorvam essa palavra e possam colocar em prática, se ainda não praticar na sua vida cristã, no seu lar cristão. Amém, queridos? Então vamos lá, meus irmãos queridos. O verdadeiro lar cristão são cidadãos dos céus. Os verdadeiros cristãos são cidadãos dos céus, vivendo em um mundo hostil, conforme nós vimos em João 15, 18, 19 e também Filipenses 3, 20 e 21. É uma bênção poder voltar para casa, para aquele lugar aonde o Senhor, nosso lar, onde o Senhor nos chamou, né? O lar deve ser um local onde encontramos o acordo espiritual, propósito espiritual. Aqui é onde costumamos construirmos o nosso caráter cristão, ensinamentos, doutrina, dentro da privacidade de uma unidade familiar. E esta unidade familiar é a igreja de Deus. Esta é a unidade familiar. Então vamos lá. Primeira coisa, o lar cristão, ele tem exemplo. A liderança em casa não é apenas um centrão de autoridade, mas também de exemplo. Como pais devemos estar conscientes, por exemplo, que estamos estabelecendo para os nossos filhos, pois eles naturalmente nos indicarão. A importância do papel da mãe é enfatizada lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, como também em Tito 2, 4 e 5, é enfatizado esse exemplo de mãe. Eu gostaria de pedir para o irmão Marcos colocar no tela do Dr. Show, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, porque há um destaque. O papel do pai é fundamental, a mãe também é muito fundamental e tem um destaque maravilhoso, né? Nós vamos ver aqui na tela do Dr. Show. 1 Timóteo 5,14 diz assim: quero pois que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Amém? Aí a outra passagem, né? Coloca aí no Marcos, Tito 2, 4 e 5, né? Aí diz assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amem seus maridos e amem seus filhos, a serem moderadas,
crastas, boas donas de casa, sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o papel da mãe, da mulher dentro de casa é fundamental, mas muito fundamental. Por quê, irmãos? Porque pai e mãe são os líderes da família, são os líderes da casa, ou seja, os chefes da casa, e eles precisam ser exemplos para aquela família. O manto da liderança em casa. Que tipo de trabalho estamos fazendo? Nossos filhos vão nos imitar, não é? Que tipo de trabalho estamos fazendo? Porque trabalho que a gente faz em casa, como liderança, como pai, como mãe, é o aprendizado dos filhos. Os filhos vão imitar o pai e a mãe. Então aquilo que eles aprendem em casa é o que eles vão, na verdade, fazer ou viver, né? Então é muito importante treinar diligentemente, irmãos amados, nossos filhos. É muito importante, não é? Espere a receptividade da criança. Meu filho guarda as minhas palavras e guarda os meus mandamentos dentro de ti. Assim escreve Salomão em Provérbios 7:1. Mas eu gostaria que o irmão Marcos colocasse na tela Provérbios 22:6. Todo mundo já tem que cor, não é? Ensina o menino no caminho que deve andar, não é? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, não é? É o ensinamento da palavra. Agora, no Provérbio 7, coloca também para você nos acompanhar, irmão Marcos. 7 do Provérbio. Aí vai dizer assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Palavra do Senhor, Deus está falando. Provérbio 23 e 22 também coloca aí na tela, e aí vai dizer: escuta teu pai que te gerou. Vamos lá, olha aqui, ó. Ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Aí, irmãos, filho, uma filha tem a obrigação de escutar, de obedecer o pai e a mãe, mesmo que esteja velho. Não, pastor, mas eu já estou velho, eu não preciso mais. Precisa, irmão. Enquanto viver, filho não pode desobedecer ou deixar de escutar o pai e a mãe, a menos que este pai e esta mãe não sejam um bom exemplo e venha querer dar mau conselho para o filho, porque até isso às vezes a gente vê nos lares que a gente vê hoje no mundo, né? O pastor Chagas estava falando no tempo, período carnavalesco, né? Estamos terminando aí, graças a Deus, que está passando aí esse período em que o diabo ele aproveita para implantar coisas ruins na vida das pessoas, né? Leva as pessoas a fazer coisas horrorosas, mergulhar no pecado de ponta cabeça, né? Ele faz isso. E esse período é um período que aproveita para fazer isso com as pessoas. Mas o conselho de Deus para os seus filhos é este: obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos, todo o tempo da vida, ainda quando tiver velho, não deixar de escutar os conselhos do pai e os conselhos da mãe. Que
que herança estamos deixando para nossos filhos. Portanto, ouça a mim agora, filho meu, não te desvies das palavras da minha boca. Provérbios 5 e 7, Deus falando com os seus filhos através de Provérbios de Salomão. Pois vemos aqui, meus irmãos amados, que devemos encontrar em um lar cristão. Exemplo: o lar cristão deve ensinar o exemplo da obediência, do temor a seus filhos, que eles possam aprender isso e viver. Segundo exemplo, irmãos, aliás, segundo ponto que a gente vai ver neste estudo, esse tema maravilhoso que se pode encontrar no lar cristão. Podemos encontrar comunicação. Vamos lá? A falta de comunicação é uma armadilha comum que muitas famílias enfrentam, levando à distância entre pais e filhos e a perda de influências mútuas. No entanto, a palavra de Deus nos instrui a cultivar uma comunicação saudável entre a nossa família. Como isso, pastor? Conversando. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 19. Coloca bem aí, irmão Max, na tela. 5, 19 de Efésios. Aí vai dizer assim, ó: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É isso que nós temos. A comunicação é muito importante, meus queridos. E quando a gente comunica, tem isso aqui, irmãos. Nós somos encorajados, falando entre vós, entre pai, entre filhos, de certa forma que há a comunicação. E aí existe o louvor, os salmos, os hinos, os cantos espirituais, porque a comunicação leva a isso, leva a fortalecer os laços familiares e promover a compreensão mútua entre a família. Então isso é muito maravilhoso. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, nós vamos ver uma advertência muito interessante. Coloca também na tela, irmão Max. Olha o que vai dizer, irmãos. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Quer dizer, é um conselho, uma advertência muito forte para nós. Essa advertência, irmãos, a ser pronto para ouvir, tarde para falar, ouvir atentamente os membros da família, promover o entendimento e a empatia, a empatia entre a família, manter a calma. Provérbios 29 e 22 nos diz: lembra que o homem iracundo levanta contenda, e o que se ira muitas vezes peca. A calma e a paciência são essenciais para resolver conflitos de forma contínua. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, que a calma, ela é muito importante para resolver os conflitos, porque o homem iracundo, ele levanta contenda, irmãos.
contendas e se ira e peca, mas manter a calma é o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui a fazer nesses momentos de indignação, de ira, que muitas vezes pode vir sobre a gente. Outra passagem maravilhosa de Filipenses 4:5, coloca também aí, filho. Ser razoável. Veja aí, ó. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aleluia. Ou seja, razoável, queridos, e nos exorta a ser moderados em tudo. A responsabilidade de promover o entendimento e a reconciliação em meio a divergências familiares. Isso é muito importante porque todos nós aqui somos pais, somos mãe, chefes de família, e tem os filhos e filhas que ainda não são casados, que daqui a pouco também vão casar e também vão formar uma família, e que precisa também aprender como administrar a sua casa, como ter comunicação na sua casa, no seio da sua família. Nós vivemos tempo, irmão, que muitos lares, não são todos, mas muitos lares, e até com esse tempo aí está no auge do celular, nos computadores e essa coisa toda, muitas vezes pai e filho passam o dia até inteiro sem nem se falar, porque sempre cada um está diante de um celular ou diante de um computador. As famílias, os lares, hoje, irmãos, vivem sem comunicação. Por quê? Porque muitas vezes não há tempo um para o outro, não há tempo para o pai para com o filho, não há tempo do filho para com o pai, para se comunicar, para conversar, dialogar. Falta sempre isso, meus irmãos, e porque o celular tem tomado tempo das pessoas, das famílias, e a distância, irmãos amados, ela tem cada vez mais afastado os pais dos filhos e os filhos dos pais. Mas se faz necessário que, como pai de família e mãe de família que somos, devemos estreitar esse relacionamento familiar, para que não haja mais essa distância, porque nós vimos aqui na palavra que isso é uma armadilha tremenda, é uma oportunidade que o diabo encontra para poder afastar pais e filhos, esposo e esposa, e daqui a pouco ele está entrando no seio da família e fazendo uma destruição. Hoje nós estamos vendo um tempo, irmãos, que mais existem famílias destruídas, não é por outra coisa, é exatamente por conta disso, irmãos, exatamente por conta disso. Não há diálogo mais, não há mais aquela comunhão de conversar, de dialogar, porque todo mundo está, irmãos, ocupado nas suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em tantas outras redes sociais aí. É uma coisa séria, mas aqui em Filipenses 4:5 está dizendo: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Já ouvimos isso aí, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, que Deus abençoe. Ainda passando, queridos irmãos, para
o terceiro ponto: lar cristão tem amor. Observamos que a falta de amor é grande sobre os lares. Mas vejamos o que vai nos dizer a palavra de Deus aqui. Se faz necessário, é algo muito fundamental, o amor no lar cristão. Um casamento leva amor, filhos de Deus precisa de amor que não desiste. Efésios 5:25, Paulo escreve e diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Esse versículo é o exemplo de Cristo, que amou a igreja a ponto de se entregar por ela. O amor no casamento deve ser generoso e comprometido, Isso não pode deixar de existir. Em Colossenses 14 diz que acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nesse versículo somos lembrados de que o amor é o vínculo que une-se à família cristã, assim como une-se esposo e esposa. O amor é o vínculo que une a família cristã. Então não pode faltar o amor no seio da família. O pai ama os filhos, a mãe ama os filhos amam o pai e ama também a mãe. E desta forma, o amor vai existir no seio da família, irmãos. E quando este amor que precisa, que é a peça fundamental no seio da família existir, aí aquela armadilha ela é jogada por terra. O diabo não tem mais tanta oportunidade para que ele possa penetrar no seio desta família, porque o amor é de Deus, e aí Deus vai estar naquela família. Se não existe o amor, vai ter guerra, vai ter contenda, vai ter confusão, vai ter tudo quanto é coisa que não é de Deus. Aí o diabo tem a chance, irmãos, de ele entrar no seio desta família e destruir a família, porque é tudo que ele quer, é destruir a família, irmãos. Inclusive, esse tempo, esse período de carnaval, é um tempo que mais destrói, o diabo destrói famílias, irmãos, pelo mundo afora, não é? Porque as pessoas, elas passam a brincar no carnaval de uma forma que esquece o compromisso da família em casa, não é? E daqui a pouco a destruição está feita, irmãos. São muitos lares, são muitos casamentos desfeitos, nesse período do carnaval. Quer falar alguma coisa? Fala. Participa dessas coisas, não é? A família de Deus não participa de carnaval de forma nenhuma, nem mesmo para ver em casa. Acho que nenhuma família cristã não deve colocar sua televisão ou seu celular, parar e ficar olhando aquilo, porque aquilo é diabólico, é maligno, não é? É uma festa satânica, não deve ser nem vista, né, por nós. Às vezes a gente passa o olho porque não é sério, né? Passa na frente da gente como eu digo, e parar para ficar vendo aquilo, assistindo aquilo, como tem muitas vezes pessoas que fazem isso, até mesmo cristão, né? Às vezes faz isso. Não gosta da gente, o mundo nos odeia,
Claro que primeiro eles odiaram o Senhor Jesus, não é? E nos odeia, por quê? Porque nós não somos do mundo, não fazemos o que o mundo quer, o que o mundo faz. Por isso o mundo nos odeia. Vocês observem bem, lá no capítulo 15 nós lemos, foi a primeira mensagem que nós lemos, de João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, Jesus está falando, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, meus irmãos, é por isso que fizeram aquela dramatização horrível, né? com os crentes ali no Rio de Janeiro, evangélica. Devia ter estado até ouvindo hoje um padre falando. Ela está debaixo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita na sombra do Onipotente está descansado, Deus, né? E a igreja está descansada no Senhor, protegida pelo Senhor, né? Agora, que os nossos amados irmãos não percam tempo com essas coisas aí, né? Com essa festa maligna e outras que o mundo sempre festeja em períodos do ano, que a igreja esteja reservada, não é? E não se envolva com essas coisas, porque isso é do mundo. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe